Então, vamos fazer uma prática para a gente sintonizar com o momento presente. Vou convidar vocês a encontrar uma postura confortável. Fechar os olhos, ou, se for mais confortável, só direcionar para o chão. E leva a tua atenção para a tua respiração. Percebe o ar entrando, o ar saindo, o movimento do teu corpo a partir do movimento da respiração. Vai tentando perceber aonde é mais fácil reconhecer a respiração. Se é através pelo nariz, se é no peito, se é na barriga. E concentra na respiração. Não tenta modificar mais lento, mais rápido, apenas observa o movimento natural da tua respiração. Não tem certo e nem errado, apenas respira. Vai trazendo a tua atenção agora para o teu corpo como um todo. Percebe se alguma coisa nova surgiu. Percebe se algo aliviou, algo intensificou. Se nada aconteceu. Liberando essa prática, trazendo a tua atenção para o espaço à tua volta e abrindo os olhos suavemente.
E aí, algo surgiu aí? Algo apareceu? Eu relaxei por aqui, relaxadinha. Relaxei. Eu acho interessante quando fala para a gente observar o ar entrando, naturalmente você já vai querendo respirar mais, encher mais o peito. Aí você fala, não tem que mudar nada, deixa só a respiração, né? Aí vem uma calmaria, né? Tipo, não precisa controlar nada, né? Só deixar, né? E automaticamente, quando a gente vai olhar para a respiração, você pega o controle dela. Você não deixa ela ser natural, né? Isso é bacana, essa percepção, né? Sim. Eu acho que a tendência natural é, né, tu querer respirar. Não, peraí, alguma coisa vai acontecer, eu vou ficar sem respirar, peraí. Controle, né? Uhum. Não sei se vocês viram um vídeo, né, que a Kristen estava lendo uma parte do livro, Ah, não. mas eu não cheguei a. Eu só vi que ela estava assim, né, tava com o livro na mão e aí ela ia ler. Mas não cheguei a ver a parte que ela, assim, não parei para escutar, né, mas eu vi que ela tinha feito o vídeo. Não sei se foi ontem isso, mas depois vou dar uma olhada para ver o que ela estava falando sobre o livrinho dela. E aí, viram o documentário lá que eu botei? Não chegaram a ver Eu não deu tempo. no Polidense. Ah, não vi. Tem na Netflix. O documentário? É, Eu não vi ainda, Aline, vou ver. Se eu Nossa, vou consigo. ver, Aline, vou ver. Polidense. Ah, não, Polidense eu vi. É. Não, eu tô pensando que é da Christian que tem na Netflix. Olha, Polidense eu vi. Nossa, eu achei. Aliás, eu fiquei assim, gente, eu conheço o marido dessa moça, conheço, ele trabalhou no The Doctor, né, o marido dela, não sabe? sei. Aquela que tem as escolas, sabe? Uhum. E ele era o médico do The Doctor lá que tem autismo, né? E eu achei assim de uma riqueza. Eu fiquei impressionada das mulheres trabalharem os traumas, né? Aquela que era ginástica olímpica, né? E no Uhum. final o médico pegar 175 anos de cadeia, né? Ali é a irmã, né? Então, e tipo assim, conseguir exteriorizar, tipo, quando eu falo, eu tô abrindo campo para mais mulheres que com certeza, né? Ninguém faz maldade com uma só, né? Eu achei, Lembra o livro aqui que a Christian trouxe, né? É a mesma situação, né? foi, exatamente, exatamente. Então, eu achei que incentiva muito, depois você vê, Iguara, incentiva Nossa. muito as mulheres, primeiro, se aceitar e depois conseguir lidar com as fragilidades, né? Eu achei para mim, foi muito válido, né? Às vezes a gente tem um julgamento tão rigoroso com nós, né? Severo, né? É isso, exatamente.
Muito bom. Até nisso, né, assim, com esse livro e com todas essas questões minhas que apareceram agora, né, questão de saúde e tal, eu não sei, apesar de não ter certo e errado, mas não sei, a gente que vem, né, Célia, lá dessa educação, né, mais antiga, a gente sempre tem que ter o certo e o errado, né, e sabe que eu estou me permitindo até assim de ter preguiça de ter as coisas, por exemplo, eu estava com preguiça de assistir esse, esse documentário. Eu falei assim: ah, não vou assistir agora, eu estou com preguiça, vou assistir Olha, outra coisa. E é uma coisa assim que nunca, né, na minha cabeça. As coisas para a nossa geração, não sei se com você, com a Neiva, né, sempre foi assim, sempre se transforma numa obrigação. Tudo se transforma numa obrigação. Não sei, é agora que eu estou vendo isso, né? Sim, por exemplo, caminhar faz bem para a saúde, então tem que caminhar todo dia, ou então 3 vezes por semana, ou então, se primeiro você começa, caminhar é gostoso, né? É gostoso, depois se transforma numa obrigação. Esse livro é bom, vamos ler e tal, tá em alta, não sei. Então tem que ler esse livro. Eu percebi assim que tudo na minha vida sempre virou uma obrigação. aí entra os diálogos internos, né, Bem? É, O diálogos verdade. internos, por exemplo, da É, amorosidade, né? amorosidade. Tá, tudo bem, caminhar é bom, mas hoje eu vou É, dar esse descanso, hoje eu vou ficar aqui, hoje eu quero, e entendeu? é, é bem isso. E esse livro traz muito, né, Tá. que a gente Conseguiu fala um pouco assistir, Neiva, o documentário? Não, não, eu Não? precisei sair o final de semana. Não deu tempo, não. Quando Mas vou tiver ver. oportunidade, veja. Uhum. Porque eu acho que essas coisas, assim, o tipo de dança e tal, é como se fosse, assim, encarado como coisa vulgar, né? É, comumente, que eu quero dizer, né? Considerado vulgar, né? Só que é uma forma de expressar e tu reconhecer teu corpo, né? Eu vou ver se no próximo encontro eu vou falar com uma amiga minha, que ela tá fazendo agora, né? que legal. A Liginha, ela é uma figuraça, assim, ela é uma figuraça, porque ela é o tipo de pessoa, eu conheci ela fazendo uns cursos que era de, como é que é, detox de dieta, dieta não é vida, essas coisas assim, que cada pessoa partilhava suas dores e tal dentro das dietas, né? E ela é assim, né? Porque, tipo assim, ela quebrando padrões, que ela dizia que batom vermelho era algo assim, né? Que ela nunca pensou em usar. E aí ela começou a usar. E então, assim, tipo, tem várias coisas. E agora ela tava fazendo, né? Tava fazendo pole dance e teve uma apresentação. E Vixe. ela postou no Instagram, né? Então, tipo, Ah, vou falar com ela para ver se ela não vem falar com a gente na semana a experiência, né, dela é legal. de tudo, assim, porque ela tem várias coisas que ela foi quebrando, inclusive pelo corpo gordo, entende? Tipo assim, o corpo gordo não pode fazer isso, Não pode fazer pode aquilo. fazer. Então ela foi quebrando alguns tabus, assim, né? Eu vou falar com ela, me lembrei dela agora. Fala assim, vai ser legal. A experiência Isso dela para mesmo, passar. vale muito a pena. Outra coisa, Aline, aqui no estado de São Paulo, lançou a campanha contra a violência na mulher. E eu fui É viajar de esse São final. Paulo, Célia? É, Você é de São Paulo? Você mora em sou São de Paulo? Franca. Não, sou de Franca, Ah, do interior. ah, É do estado, né? ah. Aí, e ontem eu fui para São José dos Campos e na hora que eu voltei, é, naquelas coisas da estrada, não é no pedágio, não, tem umas faixas, já estava escrito lá, contra a violência para a mulher, ligar 180, é, tentando fazer conscientização para garçom,
para esses lugares públicos, É. que quando eles perceberem uma violência, para ligar no 180. Eu achei super válido, sabe? Eu achei que para Se não, escrever pra na não... mão, né? Quando se... Isso, isso, para não ficar velado essa coisa, né? É importante, né? Eu acho. Não, e outra coisa que eu não sei se vocês viram a reportagem que a Jojo Todinho fez bariátrica, né? Ela Essa eu sei que fez? ela ia fazer. Fez bariátrica, daí assim, tipo, estavam caindo em cima dela porque, tipo, ela defendia muito a questão do corpo, né, e fazer bariátrica, né? Ela deu uma reportagem, uma entrevista, mas eu não cheguei a ver a entrevista em si, né? Mas ela tá, mas a questão é, né, que eu vi alguns cortes assim, que tipo assim, o que a gente fala muito, a aceitação do corpo, respeito ao corpo, não quer dizer que tu não possa mudar o teu corpo, né? É sim, é reconhecer como ele está hoje, né? Aqui agora, respeitar, né? Não trazer preconceito, que eu acho que é o que ela sempre fez, né? E ela, no momento, ela decidiu que ela quer mudar, ela quer ter mais saúde, ela quer emagrecer, né? E ela fez a bariátrica, mas ela falou só depois de ter feito, né? Ela só divulgou Não, depois. não, Aline. Não, Aline. Há um mês atrás, 2 meses atrás, ela estava no Luciano Huck Ah, e ela fez um comentário ao vivo quer fazer? que ia fazer por questões de saúde. Sim. Ela já tinha ali alguns distúrbios, em exame de sangue, que níveis altos de descontrole. Ela Uhum. pode não ter colocado isso em rede social, mas eu até É, falei, puxa, vida, porque ela é muito gorda. Essa sim. menina teria que perder bastante para depois entrar numa bariátrica, né? No meu, né, pequeno Mas ela entendimento. perdeu, ela perdeu não sei quantos quilos antes de Ah, fazer. eu imagino que sim, porque quando ela fez essa colocação, que os exames laboratoriais estavam todos distorcidos, ela, por uma questão de saúde, ela precisava tomar alguma providência, e ela, de certo, achou, e ela comentou da possibilidade de ser a bariátrica, mas não tinha só esse Sim, caminho. sim. Porque, na verdade, né, isso é uma coisa que eu bato muito. Exames alterados não tem a ver com peso. Tem a ver com a qualidade da tua alimentação, né? E peso geralmente está condicionado à quantidade de comida que tu come, né? Então, tu pode ser obesa e ter os exames nos níveis adequados, entende? Não precisa tomar remédio nenhum, né? Não, então a obesidade ela não causa isso. O que causa é o tipo de vida que tu leva, né? Se tu é sedentária, se tu não faz nenhum exercício, se o tipo de alimentação, tipo assim, tu não come verdura, tu não come legume, tu não, entendeu? Então assim, tu tá propensa a ter isso, né? Que eu não sei se é o caso dela, porque não sei. Mas enfim, o que eu queria chegar é que, assim, eles fizeram uma montagem. Vocês conhecem a Thaís Carla, que é a dançarina, que ela já dançou com a... Ah, esqueci a Anitta, e que ela é bem gorda. Não, Isso Não, sim. Ela Fazem é... muito bullying com ela, né? Porque ela tira foto Exato, assim de biquíni, exato. essas coisas assim. Aí ela postou um vídeo, dois vídeos, na verdade, caríssima dela. Uma é que ela tá grávida de novo, da De terceiro novo? filho. É. Caraca! E outra é que fizeram uma montagem, tipo assim, ó, enquanto a Jojo está buscando bariátrica, a Thaís Carla fica fazendo dancinha no TikTok. Mas tipo, ela tá dançando de biquíni, sabe? Tipo assim, deve ser um choque para as pessoas ficarem olhando um corpo gordo e muito gordo, porque eu acho que ela ainda é mais gorda do que a Jojo, né? E aí dançando, porque a profissão dela é dançarina, né? Então, tipo assim, olha quanto preconceito tem e o quanto não aceitação. Tu tem que ter abertura para aceitar que a JoJo escolheu
fazer uma coisa. Mas também a gente tem que ter a abertura, né, e compreensão de que a Thaís não é o que ela busca, né? São diferenças, são gordas, mas cada um escolhe a sua vida, né? Dentro do que, enfim, não sei como tá a saúde, né, da outra, não sei, mas tipo, enfim, é muito forte isso, né? Do corpo, do não poder dançar, né? Os meninos também, agora, né? Falando dos meninos, do que eu já falei para vocês do corpo livre, né? O rapaz, aquele que eu não me lembro o nome dele, ele faz muito essa coisa de montagem. Tipo assim, um homem tira foto, sabe? Um homem todo saradão, sem camisa, com pose. Aí ele vai lá, bota uma sunga e faz as mesmas poses. Mas, tipo assim, ele é obeso, né? E aí ele diz assim, por que que o fulano pode tirar essa foto e eu não? Né? Ou às vezes ele bota assim, qual a diferença entre nós dois? Né? Porque, tipo assim, as pessoas vão dizer, não, ele não pode porque ele tem um corpo gordo. Mas é o respeito, né? Tipo assim, eu não posso, eu tenho que entender que o corpo é dele, né? E essas coisas ainda a gente tá, né? Recém abrindo espaço para olhar isso, né? Eu sei porque eu trabalho muito com isso e aí eu vejo que chama atenção, né? Por que que... eu vi fulano, né? Hoje mesmo a gente estava em reunião. Me chamou a atenção que ele tá assim bem acima do peso. E o resto das coisas da pessoa, né? Ou outra coisa, né, que eu acho que eu já compartilhei com vocês, que a médica veio chamar atenção, minha atenção, porque ela disse que a paciente não foi mais consultar comigo porque eu não pesei ela, né? Não Você é falou isso, né? Não é isso, né? Então, assim, o que que tem por trás desse peso? O que que tem por trás da pessoa não querer ir a fundo, né? Então, assim, a gente está engatinhando ainda, né? E eu acho que tem muito a ver com isso daqui, né? Porque com o teu respeito interno, ele transborda, né? Tipo assim, a autocompaixão. O que é ter compaixão pelo outro? É trazer a sensação de piedade, ou tipo assim, quando tu diz assim, coitado, isso aí é um julgamento, né? Então, tipo assim, o que é compaixão? É um respeito, né? Eu compreendo de repente a tua dor, eu entendo o teu processo, né? Eu entendo a tua escolha, seja qual for, seja do corpo, né? Seja as outras escolhas, enfim, né? Hoje a gente estava falando também muito, tem uma paciente que ela é alcoólatra. E ela sente vergonha, porque ela compra cachaça e aí ela tem que passar na frente do posto, porque o bar é na esquina, né? O mini mercado, enfim. Ela vai ali, bota dentro do coisa assim, vai com um casaco escondido e bota assim, e vai para casa. Daí elas estavam numa luta para saber o que fazer para ela parar de beber. Aí até que, né, a gente falou assim, tá, e ela escolhe? Aí todo mundo, não, ela não escolhe. Eu digo, então a gente não pode interferir nisso. Tu tem que fazer o máximo para que aquela pessoa esteja com saúde, né? Peça exames, dá medicação, faz uma suplementação vitamínica, né? Entre em contato com os parentes que pode ser possível, né? E eu até dei a sugestão assim, que ela não pode fazer parte do grupo da ginástica. Aí a psicóloga disse, eu acho que ela não tem condições. Porque não é condições, né? Na minha cabeça eu pensei, é estar junto com outras pessoas. Porque às vezes ela não vai fazer nada. Mas conversando com outras pessoas, às vezes anima, né? E aí tem a vontade de mudar. Mas se não,
a gente não pode interferir no livre-arbítrio, é uma escolha dela, por mais que a gente entenda que, né, é ruim para Difícil, ela também. é. Isso. Mas o que eu posso fazer de contribuição para ela, né? E até Porque onde ela. até se ela não pode participar da aula de dança, é uma exclusão, né? E gerando não pertencimento, gerando preconceito, né? E só piora, né? A situação dela, né? E se ela for todos os dias ficar sentada, Tudo bem, né? Mas eu só estou trazendo assim, né, para a gente ter um outro olhar, assim, né? Porque entra no que a gente falou, né? É as dualidades. Não, ou tu é magra, ou tu não, ou tu é gordo e não quer te cuidar, né? Ou tu toma cachaça porque, sei lá, tu é sem vergonha e sei lá, você né? não tem. Não, né? Tipo, não tem isso, né? Tem a redução de danos, tem o meio termo, tem a compreensão, tem a conversa, né? Então, tudo é isso. E tudo passa pela gente também, né, mulheres? Você falou agora que você falou de colocar ela para ginástica, ou qualquer pessoa. Eu fiquei lembrando de um livro que chama O Buraco, né? Então, cada um preenche esse buraco, esse vazio, É, não é? Com aquilo que para elas, não importa o que é, né? Então, seja comida, seja bebida, seja droga, né? É um buraco e realmente a pessoa tem que ter um convívio para ela, porque sozinha ela não vai conseguir sair desse buraco. Só que a E gente é exato. vai dor. por outras Porque formas, né? olha específico só naquilo, né? Exato. Só que é alcoólatra, mas esse buraco, esse alcoolismo, ela está preenchendo alguma dor que está nesse buraco, né? É, é. Porque às vezes a gente não vai, tipo assim, ela quer internar? Não. Ela quer ir para o CAPS, né? Não. Mas então o que que eu posso, né? Isso que você está dizendo, o que que eu posso É, contornar ali, né? Para chegar nela, né? Eu Às acho que vezes, a palavra seria o que eu posso acrescentar, porque a pessoa só fica olhando, não acrescenta nada, ninguém acrescenta nada, é, né? é. Eu trouxe esse exemplo porque assim, tipo, claro, é mais fácil para a gente falar em termos de, né, da fala da nutrição, porque é a mais comum, né? Mas a gente tem outras coisas que é a Sim, mesma coisa, é a né? mesma coisa, é é a verdade. Cada um mesma. uma coisa. Só que é Dize-me o que te excedes, que te direi qual tua falta, né? é, Então, a gente está sempre excedendo em alguma coisa, né? Ou em sim, comprar muito, ou em comer muito, ou em beber muito, ou ir na academia muito, ou em tudo, né? Tudo, sim, né? sim. Não te entendi, Vivi, que tu botou políticas de afirmações. Esse lance que você falou dela, o exemplo que você está dando dessa moça alcoólatra, né? Eu já vi políticas assim, mas há muito tempo, não sei se é o mesmo nome. Por exemplo, pessoas que usam substância, usam, sei lá, cocaína, injetável. Aí a pessoa não quer parar. A pessoa, aí o que que o governo faz? Em alguns casos, pega, dá seringa para a pessoa, porque a pessoa não Sim, vai parar de usar droga, dá seringa, porque a pessoa pelo menos não fica compartilhando para pegar HIV, pegar outras doenças, tal, tal, tal. E seria política de afirmações positivas, entendeu? Que você sabe que tem aquela situação, a pessoa não vai sair daquela situação, ela não quer, ela não escolhe sair, né? E você contorna com essas afirmações positivas, entendeu? Se não me engano, era esse nome da política, mas já tem muito tempo que eu estudei isso. Ou algo é nesse redução de sentido. danos, na verdade, né? Política Então, de isso aí. redução de danos. Que a gente vai fazer o possível para aquela pessoa, né, encontre, digamos, né, num estado melhor de saúde, enfim, né? Ela sabe que não, ela não está feliz, né? Porque já que ela está se escondendo na cachaça, mas ela também não faz a parte dela, não tem como
fazer muito, né? Fazer o que é possível mesmo. Mas aí, tipo assim, isso não é muito falado, né? Então a gente tem que ver cientificamente o que a gente pode fazer, entende? Porque fora da ciência, digamos, nas práticas, tem zilhões de coisas, né? Pra gente entrar ali. Mas a gente tem que sempre ver o que é possível dentro das políticas, né? Dentro do que a equipe está disposta a fazer, o que a família, né? Enfim. Mas é isso, assim, né? A gente falando aí, temos algumas coisas para assistir, quando quiserem assistir, né? Tem aquele da Brené que a gente falou aquele dia também, que eu acho que é algo que a gente, É mesmo que a gente, maravilhoso, né? maravilhoso. Eu já vi também, mas que a gente é algo para a gente rever, porque e quem não leu os livros, né? Pode ser uma outra opção para a gente, né? Que a gente nem pensou nisso, né? Mas talvez trazer os livros dela, né? Porque é muito aprendizado, né? Vamos ler um pouquinho, e aí, assim, a gente tem um tempinho ainda. Até a Célia dá abaixo. Vamos ler a Bravura, então, que é a página 172, que ela tá dentro. Lembra que assim, ó, quando estamos lutando para nos mantermos seguras, os 3 elementos que se manifestam são a bravura, o empoderamento e a clareza. Então, na página 172, a gente começa pela bravura. A bondade, quando é projetada para nos proteger do mal, é forte e corajosa. Enfrentar o perigo requer audácia e determinação. Como quando pulamos de uma janela para escapar de um prédio em chamas, ou nos submetemos à quimioterapia para combater o câncer. A bravura é igualmente necessária. Quando estamos em perigo psicológico, quando alguém nos desrespeita ou invade nossa privacidade e nos obriga a traçar limites. A bondade nos faz exigir tratamento justo quando estamos sendo tratadas injustamente. Pode ser de várias formas, como conduzir uma votação, redigir artigos de opinião, demonstrar e protestar em um comício, entrar em greve ou fazer protestos. A bondade ativa e engajada é o polo oposto de suave e fofo. Uma porta de entrada para esse tipo de força familiar às mulheres é o Instituto Protetor Materno. Se um agressor xinga nossos filhos ou um estranho ameaça sua segurança, sabemos o quanto a mãe ursa pode ser forte. A força do amor voltada à proteção pode ser explosiva. Na verdade, a ocitocina, o hormônio normalmente associado ao vínculo materno, também promove a agressão defensiva quando a mãe está protegendo seu filho. Os psicólogos chamam de resposta do cuidar e defender. Nunca vou esquecer quando agi com esse instinto. Estávamos visitando a Romênia com Rovan e seu pai Rupert em uma expedição pela vida selvagem. Em uma ironia que logo ficaria clara, estávamos procurando por ursos marrons. Rovan tinha cerca de 9 anos. Paramos em uma pousada no interior para passar a noite e fomos para um dos pequenos quartos. Nosso guia local estava conversando com a dona da pousada, uma romena, e então pediu para falar com Rupert em particular. Na volta ao quarto, Rupert estava chateado. O guia que não podemos ficar aqui. O guia disse que não podemos ficar aqui. A dona da pousada está preocupada. A dona da pousada está preocupada com Rovan porque ele é autista. Ele me disse. Ela tem medo de que ele escreva nas paredes, pule da varanda
o incomode os outros hóspedes. Eu fiquei pasmo. Embora Rowan fosse claramente autista, ele não estava perturbando de forma alguma. Vou tentar acalmá-la, disse Rupert. Quando ele saiu do quarto, algo começou a ressoar dentro de mim. Tudo começou lá no âmago, começou a escrever e tomou conta de todo o meu corpo. Uma energia primitiva que era muito maior do que eu, uma força vulcânica. Lembrei-me de que estava na Romênia, o país que colocou deficientes mentais em orfanatos, onde foram abandonados e deixados para apodrecer. As crianças passavam anos em um berço sem nunca serem levadas para andar ou brincar. Eram tão negligenciadas que, pelo simples fato de se moverem, poderiam quebrar um osso. Eu me certifiquei de que Rowan estava seguro, então desci para enfrentar a Romena. Eu não sabia o que fazer, mas a força era avassaladora. Ela se assustou quando entrei na cozinha, onde ela estava parada com Rupert e o guia. Levantei meu braço e apontei meu dedo direto para ela. Seu monstro fanático. Não ficaríamos aqui nem se você nos pagasse. Ela não falava inglês, mas entendeu. Ela se encolheu no canto, apavorada com minha fúria. Estamos saindo, disse eu. Saí e bati com força a porta da cozinha. Essa é uma das minhas lembranças mais vívidas de ter assumido completamente a mãe urso. E o poder era inspirador. Gostaria de ter podido integrar a ferocidade e a ternura com mais habilidade, para focar na injustiça de sua reação em relação a Rowan, em vez de transformar aquilo em uma coisa pessoal. Mas eu ainda não havia chegado a essa fase. Ainda não tinha aprendido a dominar meu poder para que, quando eu expressasse minha ferocidade, também conseguisse ser carinhosa. Ao contrário, tive uma implosão de força atômica de uma mãe protegendo seu filho. Isso me ajudou a ver como essa ferocidade poderia ser usada para fazer as difíceis mudanças que são necessárias no mundo. É importante lembrar que esta força não é gerada por nossos pequenos egos. Quando é direcionada para o alívio do sofrimento, por compaixão por si mesmo e pelos outros, esta é uma força que vem do próprio amor. E a pergunta é, quando é a avó, a força é maior ou é a mãe a força maior? E aí, Olha, as avós? Se é em relação ao filho, eu acho que a minha força maior ainda vai em direção ao filho. Porque o filho dirige a força dele maior em relação ao filho, à filha dele. Sim. Então, a minha que continua direcionada para o meu filho, sim. Eu acho que é também, né? Que tipo, é uma coisa muito, né? É visceral, assim, é né? visceral. E E a aí avó parece que a avó, ela delega, né? Ela já Sim. não tem mais obrigações. Você ama muito, mas você já não tem mais a obrigação, embora Sim, eu nunca passei isso com o Biel, mas deve gerar algum sentimento de sim. desconforto, mas eu acho que não como com um filho, né? É. Qualquer coisa diz assim, fulano, resolve lá, né? O filho é É, teu. Nós estávamos Gente, eu vou passeando ter que na... sair. ah, Um beijo, até semana que vem. Beijo. Tô com é, você. Um beijo, obrigada, viu? isso. Viu? Nós Ai, estávamos ai. passeando um dia num parque e minha netinha caiu. E meu esposo ainda era vivo. Quem saltou primeiro para acudir foi meu filho e minha nora. Então, a força não adianta, acho que vem aí, né? É. Sim. É. Então, vamos lá. Empoderamento. Na página 174, tá? Colocar nosso senso de humanidade comum a serviço da proteção é uma fonte crucial para o empoderamento. Malala Yousafzai, a paquistanesa, ativista pela educação feminina,
e a mais jovem laureada com o Prêmio Nobel, disse: Eu levanto minha voz, não para que eu possa gritar, mas para que aquelas que sem voz possam ser ouvidas. Não há como nós todas termos sucesso, enquanto metade de nós está presa. A verdade é que sempre que nos protegemos, estamos protegendo todo mundo. Estamos juntas com nossas irmãs e irmãos, sabendo que não estamos sozinhas. Há força nos números. Quando nos esquecemos e nos sentimos isoladas pelo medo ou vergonha, nos percebemos desamparadas. Podemos acreditar que não conseguimos mudar nada porque o problema é muito maior do que nós como indivíduos. É difícil nos proteger quando nos sentimos sozinhas. Do ponto de vista evolutivo, nunca poderíamos sobreviver como indivíduos. Os seres humanos evoluíram para viver em grupos sociais cooperativos. E uma característica central da humanidade é que nós devemos essa proliferação à nossa capacidade de trabalharmos juntos. Lembrar desse fato e agir em relação a ele nos dá poder. Quando nos identificamos em outras pessoas que sofrem como nós, mulheres, pessoas não brancas, a comunidade LGBTQIA+, os portadores de deficiência, trabalhadores imigrantes, a lista cresce rapidamente. Sentimos nossa humanidade compartilhada. E quando tomamos medidas para proteger o grupo com o qual nos identificamos, isso é autocompaixão feroz em ação. Apesar de a noção tradicional de poder estar ligada a controle de recursos, dinheiro, terra e comida, ou como dominar, distorcer informações e coagir o comportamento por meio de força militar, alguns psicólogos sociais modernos argumentam que é, na verdade, a identidade de grupo que está por trás do poder. Como John Turner, da Universidade da Austrália, escreveu: a identidade e a influência de grupo dão às pessoas o poder de ação coletiva e esforço cooperativo, o poder de afetar o mundo e buscar objetivos comuns muito maiores do que qualquer membro isoladamente consegue exercer. Quando eu me identifico com um todo maior que nós, possamos proteger a nós mesmas, eu, como membro do grupo, me torno mais forte. A sabedoria da humanidade comum não apenas nos ajuda a nos sentir fortalecidas, mas também a compreender a complexidade da interseccionalidade. O fato de podermos nos identificar com muitos grupos, nos baseando em gênero, raça, etnia, classe, religião, orientação sexual, status de deficiência, tipo de corpo e assim por diante, e de que todas essas identidades coexistem, honrar nossa conexão com outras pessoas por meio de nossas identidades compartilhadas, ao mesmo tempo que honramos nossa singularidade, expressando uma intersecção única de identidades. Permite nos posicionar de forma autêntica dentro da teia maior. Uma mulher latina, transgênero, ateia, não portadora de deficiência, terá uma experiência de vida diferente de uma mulher latina, cisgênero, católica e portadora de deficiência. Possuir uma singularidade é ao mesmo tempo estar conectada a algo maior do que nós e como realmente chegamos ao nosso poder. A compreensão da humanidade comum nos estimula a enfrentar a injustiça. Pesquisadores na Itália descobriram que esse aspecto de autocompaixão aumenta a capacidade de ver pela perspectiva dos outros e promove atitudes positivas no grupo externo. Medidas para respostas a tais afirmações como: nossa sociedade deve fazer mais para proteger o bem-estar das pessoas desabrigadas. Compreender a interdependência torna mais fácil ver a incômoda realidade da discriminação e um justo privilégio.
Isso também nos ajuda a permanecer fortes quando estamos sujeitos à discriminação. Se alguém me insultar e eu levar para o lado pessoal, pode me sentir fraca ou com medo. Quando esqueço que minha identidade é parte de um todo maior e me sinto excluída quando ameaçada, o perigo aparecerá muito mais avassalador. Mas, se eu consigo lembrar que tenho o mesmo direito ao respeito que todos os outros seres humanos, serei mais capaz de defender os direitos comuns por questões de princípio. Quando Rosa Parks se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um passageiro branco, disse: "Senti que tinha o direito de ficar onde estava. Foi por isso que eu disse ao motorista que não ficaria de pé. Eu achei que ele me prenderia. Eu fiz isso porque queria que esse motorista em particular soubesse que estávamos sendo tratados injustamente como indivíduos e como povo. Sua capacidade de se conectar com a comunidade naquele momento, em vez de sentir-se isolada, foi fundamental para a habilidade de assumir aquela postura. É desnecessário dizer que esse ato incrivelmente corajoso de autocompaixão feroz ajudou a inflamar o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos." E aí, querem falar alguma coisa? Eu acho que é bem isso que ela traz, né? O retrato do empoderamento, né? A humanidade compartilhada. Tipo assim, para quem já participou de algum movimento, já fez alguma coisa, é exatamente isso, né? É como, sabe que ela até fala da posição que a gente fez, eu acho que numa prática, como se teu peito enchesse assim, né? E aí parece que tua força fica maior quando tu tá junto com aquele grupo ali, né? Tipo assim, a gente tá todo aqui nesse mesmo barco, né? Então vamos lá, né? É mais ou menos assim. Mas tem que ter coragem, né? No caso, assim, dela, né? Ela tava sozinha e disse que ia ficar no lugar, né? Às vezes pequenas atitudes, né? Elas vão reverberar no todo, né? Na humanidade compartilhada, como ela está trazendo, né? Vai trazer entendimento, né? É. Algumas Então vamos ler atitudes. a clareza. 176, tá? Clareza. Mindfulness, a serviço da proteção, nos permite ver claramente que nos afastar da verdade, sem nos afastar da verdade. Às vezes não queremos reconhecer quando algum mal está sendo feito a nós. Quando o nosso chefe pergunta: "Você pode pegar um café para gente, querida?" Em uma reunião composta principalmente por homens, pode ser mais fácil rir do que gritar. Parte de nós sabe que não está certo, mas podemos nos enganar pensando que não é tão grave assim. Não precisamos enfrentar o fato de que fomos sutilmente humilhadas numa sala cheia de colegas. Também significa que nós não teremos que lidar com possíveis repercussões. Essa tendência de evitar enfrentar problemas porque é mais fácil é pervasiva. Evidência A. Graças ao aquecimento global, o mundo está acelerando na direção de uma crise que ameaça não apenas a nossa sobrevivência como espécie, mas também o equilíbrio de todo o planeta. No entanto, muitas pessoas simplesmente ignoram a ameaça ou não prestam atenção porque, como disse Al Gore, é uma verdade inconveniente. Da mesma forma, uma das razões pelas quais muitos brancos não reconhecem a dura realidade da desigualdade racial é porque ela é muito perturbadora. Reconhecer o sofrimento das pessoas não brancas e a nossa cumplicidade no sistema que sustenta essa situação seria doloroso demais. Nós, brancos, nos afastamos para manter paz de espírito.
que, ou convenientemente, também significa que não temos que questionar o privilégio que ganhamos no racismo sistêmico. Continuamos como se não houvesse custo ou consequências. Mindfulness, voltado para a proteção, não prioriza a paz de espírito, mas exatamente o oposto. Mindfulness ilumina o mal que está sendo feito. Expõe o que precisa ser mudado. Ele nos obriga a ver, a falar a verdade, para proteger a nós mesmas e aos outros. E faz isso com equilíbrio e perspectiva, sem minimizar o problema ou deixá-lo fora de proporção. Quando está voltado para o sofrimento, mindfulness é claro e vasto o suficiente para conter toda a verdade. Não importa o quanto é doloroso ou desagradável. Ele não resiste a fatos desagradáveis por ignorá-los, nem cria exagero dramático. Ele vê as coisas como elas são. Digamos que a pessoa do seu encontro às cegas aparece 45 minutos atrasada e sem uma boa desculpa. Existem 3 maneiras de reagir. A primeira é ignorar e deixar para lá porque você realmente quer que o encontro corra bem. Mas se você fizer isso, você perde um sinal de alerta por causa do atraso, potencialmente importante. Talvez seja o aviso para que você preste atenção nessa pessoa. Ela pode não ser confiável. Outra possível reação seria ficar altamente frustrada, criando uma história sobre essa pessoa narcisista, fria e indiferente. Essa reação também não significa ver claramente, pois talvez haja razões válidas para o atraso que não tenham nada a ver com egocentrismo. Uma abordagem cuidadosa para o comportamento envolve reconhecer o que aconteceu, perguntar sobre o atraso com calma e diretamente e manter a mente aberta para as implicações da explicação. Essa clareza fornece a equanimidade e estabilidade necessárias para fazer escolhas sábias em relação aos próximos passos. Seja falando abertamente ou simplesmente mantendo um silêncio digno, podemos usar a autocompaixão feroz para nos protegermos do perigo. Mesmo se estiver vindo de um lugar de abertura, a professora de meditação Zen Joa Halifax se refere a essa postura feroz como ter as costas fortes e a frente suave. Quando mantemos nossas costas eretas, sem estarmos desconectadas, nada defensivo ou rígidas, podemos agir da maneira mais eficaz. Hein? Acho que agir assertivamente, né? Nem com agressividade e nem com passividade, né? Mas aí é o fato do mindfulness. Tem que estar atento ao que está acontecendo. Atento. Senão tu não vai responder da forma mais assertiva em qualquer coisa na vida, né? Verdade. Então, paramos nessa página 182. Isso. Tá? Tá bem, muito bom. Hoje foi muito bate-papo. Foi, mas foi bom. Foi. É as trocas, né? Esse é o objetivo da vida, na verdade, né? O compartilhar com as pessoas, né? Senão a tua vida fica sem muito significado, né? Cada conversa a gente cresce, né? Acrescenta, né? Sim, com certeza. Gratidão, uma ótima semana para vocês. Gratidão. Para todas. Tchauzinho. Gratidão. Até o próximo encontro. Tem que finalizar aqui.